falar exatamente sobre isso que nós já começamos a falar no culto, que é a unidade da família de Cristo. O título para a mensagem de hoje é diferentes, porém unidos, porque é a cruz de Cristo que nos une, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor Deus, pedindo que o Senhor ilumine as nossas mentes, o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus. Nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor em tudo e para tudo, Senhor Deus. Ajude o Teu povo, ajude aos que estão nos ouvindo essa noite também pela internet, Senhor Deus, que o Senhor também nos abençoe. E nós Te damos graças por este momento tão especial essa noite, onde estamos aqui reunidos para prestarmos culto ao Senhor, adorar o nosso Deus, aprender mais sobre Ele e aprender diretamente dEle através da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Em nome santo de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Então hoje, vocês viram já que nós já celebramos e vamos celebrar mais um momento precioso na vida da igreja, onde a nossa família então aumenta, não só a família de sangue, mas a família pelo sangue, né, que nós dizemos, pelo sangue de Cristo Jesus, a nossa família está aumentando. Esses eventos, eles apontam para a beleza da vida cristã. E quando eu falo beleza da vida cristã, eu não estou dizendo que os cristãos são mais bonitos que os outros. O que eu estou dizendo é sobre a beleza de estarmos unidos em um Cristo que se entregou por nós. Essa é uma jornada que ela não é vivida de maneira solitária, essa é uma jornada que ela é vivida em comunhão, em comunidade. É por isso que nós chamamos a igreja de uma comunidade de crentes, como família de Deus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você já tenha vindo outras vezes, talvez você já viu o que aconteceu aqui essa noite, talvez você nunca viu, mas o meu convite é para que você preste atenção, para que você consiga, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, consiga entender essas palavras que significam comunhão em Cristo Jesus. O capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, ela é uma virada no ensinamento de Paulo. Os primeiros 3 capítulos da carta de Paulo aos Efésios, né? Ele revela, na verdade, o que Deus fez por nós. Ele revela o que Cristo fez por nós. Ou seja, nos salvando, nos perdoando, nos reconciliando com Deus. Paulo agora, ele nos convida a responder a isso de uma maneira prática na nossa fé. Não diferente de Tiago, que é a carta que nós estamos estudando, que ele diz que nós temos que viver uma fé prática, mas ele agora nos convida a pensar naquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos que somos salvos, nós já sabemos que Cristo morreu por nós já conhecemos e sabemos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Agora Paulo nos convida, é como se ele dissesse: Cliff Oak Church, meus amigos, visitantes, vocês que já conhecem a Cristo, vocês sabem já o que Ele fez. Agora eu os convido a refletir sobre a maneira pela qual estamos vivendo. É isso que Paulo fala. Agora então, ele nos convida a uma resposta de fé e prática na nossa caminhada cristã. Primeira coisa que ele faz, primeiro versículo que nós lemos, ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Paulo, ele não dá uma ordem fria, mas Paulo, ele faz um apelo pastoral e amoroso. Veja, ele diz que ele está preso, porque ele fala da sua prisão, e ele faz um trocadilho com essa palavra, porque ele diz que ele é prisioneiro no Senhor, mas na verdade ele está preso numa prisão domiciliar em Roma,
Ou seja, ele está preso pela causa do Evangelho e mesmo assim ele não para de pregar o Evangelho. Então, ele usa um trocadilho com essa palavra, dizendo, olha, eu sou prisioneiro no Senhor. Eu sou prisioneiro dele porque ele me salvou, mas eu também sou prisioneiro. Mas ele não está falando sobre a prisão física dele, mas sim sobre ao Senhor a qual ele pertence. Em outras cartas, Paulo escreve ou descreve essa palavra prisioneiro ou servo do Senhor, ou escravo, que vem da raiz grega, da palavra doulos. Doulos significa exatamente escravo, e Paulo fala que ele é escravo do Senhor, né? Alguém cuja a vontade está totalmente submissa ao seu Senhor. Então, diferente da escravidão humana, onde você obedece, senão você vai ser punido, Paulo está falando que ele é prisioneiro no Senhor por amor. Pelo amor que Paulo tem ao Senhor, demonstrado na cruz do Calvário, o amor por ele então responde em amor. Então, pelo amor que lhe foi entregue, ele responde também em amor e em obediência. Então, aqui não é uma obediência cega, não é uma obediência com medo de punição, mas uma obediência em amor. Então, ele diz, eu sou escravo do Senhor, mas não porque ele me bate, porque ele me castiga, mas porque ele me comprou por um alto preço, e preço de sangue. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele diz, viva de modo digno. Esse chamado é um chamado de viver à altura da graça que nós recebemos. Como nós cantamos aqui hoje, dai-me um coração igual ao teu quem? Ao coração de Cristo. Se nós queremos ter um coração como o coração de Cristo, nós precisamos entender essas coisas, né? Então, a imagem aqui é de uma balança, onde de um lado nós temos o que Cristo fez por nós, de outro, como nós estamos respondendo a isso. Então nós precisamos, da maneira do possível, equilibrar essas duas coisas, entendermos o que Ele fez por nós e vivermos de tal maneira. Não dá para ter, claro que o que Ele fez por nós vai sempre pesar muito mais, mas nós precisamos, de todo possível, fazer um esforço para que nós vivamos de tal maneira. Então Deus, Ele nos chamou, Ele nos salvou, não porque nós éramos bons. Então, para nós que pensamos, eu já pensei isso há muito tempo. Mas eu não estou pronto ainda. Eu não sou bom o suficiente para que eu vá até Jesus. Mas é isso, é bom que nós pensemos assim, mas é bom que nós não fiquemos nesse tipo de pensamento, porque nós nunca vamos ser bons. Nós nunca vamos estar perfeitos para Cristo. Ele é que é perfeito para nós. Nós não somos para Ele. Então nós precisamos ter isso em mente, né? Nós não nos tornamos cristãos vivendo uma vida cristã. Nós vivemos a vida cristã porque nós somos cristãos. Entende essa diferença? Nós não nos tornamos cristãos porque nós não vivemos a vida porque nós somos. Nós somos e, portanto, vivemos essa vida. Aí é que está a diferença. Então, para aqueles de nós que ainda temos dúvida, saiba de uma coisa. Deus não espera que você se limpe. Deus não espera que você se purifique. Deus não espera que você fique perfeito. Ele diz, venha a mim e eu vou operar essa transformação em você. Cristo diz para nós, venha como você está, mas não continue mais o mesmo. Isso é transformação de mente, isso é transformação, isso chama-se metanoia. A palavra que Paulo usa para transformação de mente é metanoia, uma mudança radical, uma transformação radical. Então ele nos chama e diz, venha, porque quem vai gerar essa mudança em você sou eu mesmo. E glórias a Deus por isso, porque eu não posso gerar nada de bom. Nada que eu posso fazer é bom o suficiente para Deus. Nada que eu possa fazer, eu devo esperar algum tipo de merecimento do Senhor. A segunda coisa que Paulo diz é sobre a unidade como fruto do Espírito. E veja, unidade não é conformidade. Unidade é uma coisa, conformidade é outra. Os versos 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar, veja, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo aqui, ele descreve um tipo de vida que reflete a nova identidade dos crentes. Lembra que eu falei que os primeiros 3 capítulos, Paulo está dizendo à igreja dos Efésios, olha, vocês já entenderam o que Cristo fez, vocês já entenderam o sacrifício na cruz, vocês já entenderam o que é salvação, agora eu quero que vocês entendam como se deve viver. Vocês não mais vivem da maneira que vocês viviam antes. E veja, essa igreja de Éfeso,
Éfeso era uma cidade portuária, ok? Éfeso era uma cidade portuária. Ali havia prostituição por causa dos portos que ali tinham, ok? Havia muita prostituição, havia adoração à deusa Diana, que é a deusa da fertilidade. Então, esse pessoal, eu ia falar essa galera, mas é uma galera mesmo, né? Então, essa galera aí, primeiro eles vinham de um culto à prostituição. Depois, eles são os judeus que se converteram. E aí você tem os romanos convertidos. E aí você tem um pessoal judeu que saiu de Jerusalém, que está agora disperso pelo mundo, que faz parte dessa igreja. Então você imagina a bagunça. Imagina o monte de coisa errada que esse povo estava pensando. O monte de coisa errada que esse povo estava querendo trazer para dentro da igreja. Ou seja, nós queremos trazer os nossos costumes para dentro da igreja. Aqui acontece muito isso, sabe? Principalmente quem vem já do Brasil, quem vem, olha, lá na minha igreja, lá no Brasil era assim. Pois é, mas você não está mais na sua igreja, você está numa igreja inglesa, que é diferente, numa cultura diferente, uma língua diferente. Aqui nós fazemos diferente. Vocês já ouviram isso? Lá no Brasil era assim. Até o jeito de limpar muda. Quem faz cleaner? Eu fiz cleaner 12 anos nessa vida. A Marlene, a coitada ali, eu sei da história da Marlene, que um dia ela foi lavar um banheiro, ela jogou um balde de água no banheiro. Não pode, Marlene. Né? Por quê? A Marlene... Fica quietinha, né? Mas por quê? Porque ela veio com a cultura dela do Brasil. Falou, não, lá no Brasil nós lava com água. Não é, Marlene? É água que limpa, vamos tacar água aqui. E aqui não funciona assim. Então é mais ou menos por aí. Então nós precisamos entender isso. Que nós estamos também num ambiente diferente, numa cultura diferente, nós falamos uma língua diferente, tudo aqui é diferente. Tudo, até o tempo, até o clima aqui é diferente, né? Então, essa unidade que Paulo está falando, ela não é fabricada por nós, ela é obra do Espírito de Deus, diz a palavra. Mas nós devemos nos esforçar para conservá-la. Então, não somos nós que promovemos essa unidade, mas nós somos convidados a conservá-la. E o que é isso? Nós vamos ver. Primeira coisa, unidade não é pensar igual. Não quero que vocês pensem igual a mim. Nós não devemos pensar igual, né? Se bem que hoje, com o advento da internet, das redes sociais, você pensar diferente está perigoso, né? Porque se você expressar uma opinião contrária a alguém, você falar que não concorda com alguma coisa, você corre o risco de ser cancelado, você corre o risco de ser taxado de vários nomes por aí, mas não é isso que nós queremos ser. Nós não queremos ser igual a ninguém. Você quer ser igual a alguém? Seja igual a Cristo. Aí sim, nós queremos ser igual a alguém, que nós possamos ser imitadores de Cristo. Paulo diz, olha, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então vamos imitar a Cristo. Se nós quisermos ser igual a alguém, vamos imitar a Cristo então, né? Então, nós somos diferentes, com história diferente, com temperamentos diferentes, nós fomos criados diferentes, né? E nós nos tornamos então uma só família por causa de Jesus. Quem aqui tem família no Brasil? Ninguém? Só isso? Quem tem família no Brasil? Uai. Bom. Só porque você deixou sua família no Brasil e você mora aqui, você deixou de ser família? Se você teve um problema com o seu irmão, com a sua irmã, vocês brigaram, vocês não se falam há 5 anos, sei lá, tomara que isso não seja o seu caso. Você deixou de ser família por causa da briga? Você deixou de ser família por causa disso? Não. Nós não deixamos de ser família. Apesar de raízes diferentes, apesar de sermos unidos família pelo sangue, mesmo que corre nas nossas veias, a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos unidos pelo sangue do Cordeiro. É sangue que nos une, e é o sangue do Senhor que nos une. E aqui também Paulo dá uma lista de algumas virtudes que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas para que nós, então, possamos manter essa unidade. Ele fala sobre humildade. E essa humildade aqui nós não devemos confundir, tá? Eu vou falar aqui a palavra clara. Ser humilde não é ser bobo. Ser humilde não é ser bobo dos outros. Não é deixar que os outros façam com você o que eles querem. Isso não é ser humilde, isso é ser tolo. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós cremos. Nós precisamos ser firmes também nas nossas convicções. Eu não estou dizendo que nós temos que empurrar a goela abaixo, mas nós devemos defender a nossa fé. Isso faz parte da nossa humildade, inclusive. Né? Então, humildade é reconhecer quem somos. E essa humildade aqui, Paulo fala que primeiro é humildade com o Senhor e depois humildade uns com os outros. Essa humildade aqui é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Quem é você diante de Deus?
Será que Deus precisa de você? Ou será que é você quem precisa de Deus? Será que é Cristo que precisa de mim? Você acha que Cristo precisa de mim? Você acha que se o pastor Leandro não estivesse aqui essa noite pregando, o culto não iria acontecer? De maneira nenhuma, porque o Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de mim. Se eu não estivesse aqui, Deus levantaria outro para estar aqui no meu lugar. O que não pode é nós pensarmos que nós somos insubstituíveis. Nós não somos. Nós é que precisamos do Senhor. Se nós acharmos isso, nós achamos que somos melhores que os outros. E esse é um grande problema, de novo, dessa nova geração. Nós, muitas vezes, nos achamos melhores que os outros. Então, a minha palavra é que importa, é o meu jeito de ser que importa, é o que eu acho é que importa, é o que eu penso é que importa, é o que eu faço é que é bom, o seu não é. Se vocês nunca passaram por isso, acho que vocês não estão vivendo 2025. Nós vivemos isso hoje, todos os dias, todos os dias. E quando nós nos achamos melhores que os outros, o que acontece? Nós rompemos relacionamentos. Nós rompemos relacionamentos. Então, humildade aqui é a palavra. Segunda palavra que Paulo usa é mansidão. Mansidão é força controlada. Mansidão é não agirmos com ira. Mansidão é entendermos a situação e controlarmos a nossa força, a nossa ira. A terceira coisa que Paulo fala, paciência. Paciência é uma longanimidade. Longanimidade é uma paciência longa, com N, bastante N no meio da palavra aí. Longa, longa. Isso é paciência. Suportar as falhas uns dos outros. Suportar os erros que cometem conosco. E aí Paulo também fala de amor. E esse amor deve ser um amor ativo, que serve, perdoa, acolhe. Esse é o tipo de amor que Paulo fala. E nós? Será que nós estamos realmente nos esforçando para viver essas virtudes? Para que a igreja seja construída na rocha que é Cristo Jesus, para que ela cresça para a glória de Deus? Ou a nossa vida está marcada por divisão, por orgulho, por indiferença, por briga, por discussões vãs? Isso acontece todos os dias. A verdade é que por mais que tentemos, sem Cristo, nós nunca, irmãos, nunca, sem Cristo, nós nunca conseguiremos viver assim. Mas com Ele, o impossível se torna realidade. Porque é Ele quem atua em nós. É Ele quem atua em nós e através de nós. É por isso que Paulo está falando, olha, vocês já entenderam o que é fé. Vocês já entenderam o que é se tornar um cristão. Agora, viva de acordo com um. Viva de acordo com a fé que você professa. A terceira coisa que Paulo diz se encontra nos versos 4 a 6. A base da nossa unidade é a fé em um só Deus. A fé em um só Deus. Né? Muitas religiões ao redor do mundo dizem que não, nós servimos um Deus só, o Deus é tudo igual, Deus é tudo mesmo. Não, não é não. Sinto te dizer, mas não é não. O Deus da Bíblia, não. Nós precisamos crer no Deus da Bíblia. Para aqueles que creem na Bíblia, nós cremos no Deus da Bíblia, amém? Se nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós cremos no Deus da Bíblia. Então, para nós que cremos nisso, tudo bem se você, quer dizer, não tudo bem não, mas se você crê em outro tipo de Deus, eu te aconselho a ler a Bíblia. A Bíblia é para nós um manual de fé e de prática. Ela diz como é que nós temos que crer, e em quem nós temos que crer, e como é que nós temos que viver. É para nós, então, um manual de fé e prática. Então, a nossa unidade está firmada nisso. Veja o que Paulo diz, dos versos 4 a 6 de Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, a verdadeira unidade cristã está fundamentada na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Está fundada nisso. Deus, como Pai, como aquele que iniciou todas as coisas, aquele que criou todas as coisas e designou Cristo, seu único Filho, para que viesse a esse mundo, que morresse pelos nossos pecados, para que sejamos perdoados do pecado. Cristo, então,
cumpre a sua obra nessa terra, retorna para o Pai e diz para quem ficou: eu lhes enviarei o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos convence que somos pecadores e, portanto, nos sela como crentes no Senhor Jesus. Então a obra aqui está completa. Deus o Criador, o Senhor Jesus como o Consumador e o Espírito Santo aquele que sela a salvação do crente. Então nós precisamos crer na Trindade. Então a unidade que Paulo descreve aqui não é baseada em afinidades humanas, ok? Ou gostos pessoais, ou instituições eclesiásticas. Não é a igreja que salva, não é o pastor, nem o padre, nem o papa que salva. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que salva. Não é a igreja que te salva, não é a denominação que te salva. Ah, você só está salvo, você só é salvo se tiver em essa ou nessa igreja. Isso é uma mentira, isso é uma heresia antibíblica. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, não é a igreja, não é o papa, o bispo, o pastor ou o líder espiritual que você tenha. Existe só um mediador entre Deus e o homem. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele salva. Então, a unidade espiritual é essencial e ela é inquebrantável, ela não pode ser quebrada. Por quê? Porque ela está afirmada no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na salvação do seu povo. É por isso que a verdadeira unidade da igreja, ela é obra da Trindade e não é mantida por nós. Ela já existe espiritualmente entre os salvos e a nossa tarefa é preservá-la, como Paulo disse. Preserve isso. Quando ele diz, há um só corpo, a igreja. Existe uma só igreja. Aí você vai falar para mim, pastor, peraí. Como é que existe uma só igreja? Se tem a igreja batista, tem a igreja metodista, tem a igreja presbiteriana, tem a igreja católica, tem a igreja dos mormons, tem a igreja do sétimo dia. Como é que existe só uma igreja? Sim. Existe uma só igreja, porque aqui nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando da igreja de Cristo. Cristo, quando retornou ao céu, Ele não disse que voltaria para buscar a igreja Cliff Oak Church, disse? Cristo, quando foi ao céu, Ele não falou, eu vou buscar só os batistas quando eu voltar. Só os presbiterianos, que eles são reformados. Só os assembleianos, que eles são mais avivados. Não, Ele não disse isso. Ele disse que retornaria para buscar a sua igreja. Aqueles que creem que Ele é o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Então nós não estamos falando aqui de denominação, mas da igreja invisível e universal. E entenda esse universal aqui. Eu estou falando da universalidade da igreja. Tá? Também não estou falando que ele vai vir buscar só a igreja universal. Depois vão falar que o pastor Leandro falou que vai ser só a igreja universal que vai ser salva. Nós estamos falando aqui da universalidade da igreja. Ok? Composta por todos os santos, ou seja, todos os salvos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Glórias a Deus por isso. Ela, a igreja, é o corpo de Cristo, segundo 1 Coríntios 12, 27. A igreja é o corpo de Cristo. E cada crente regenerado é um membro vital desse corpo. Quantos dedos tem aqui? Eles são iguais? São diferentes? Cada um, porém, tem a sua função. Está vendo esses dois braços? São iguais? Não são, não. Inclusive, esse aqui está torto. Mas cada um desenvolve a sua função. Assim é na igreja do Senhor. Nós somos todos diferentes, graças a Deus por isso. Mas nós temos uma função, cada um de nós. Olha o Simon está faltando um dedo. Não, está torto. Está que nem um anzol o dedo do Simon. Né? Mas o que o Senhor está nos chamando para fazer? Para edificar a igreja que é dele. Como? Servindo uns aos outros. Amando uns aos outros, edificando uns aos outros em amor, orando uns pelos outros, vivendo o que a palavra de Deus nos ensina a viver. É isso que Deus está dizendo para nós. Então, unidade verdadeira, ela começa primeiro com regeneração. Não com a estrutura organizacional. Quase não saiu. Então, Cristo nos chama porque nós somos regenerados. Ele diz que vem nos buscar porque nós somos igreja dele, nós pertencemos a ele. E aí Paulo também fala que nós temos um só Espírito, além de uma igreja, um só Espírito.
O mesmo Espírito que regenerou os crentes em Éfeso é hoje o que regenera nós. Ele sela, Ele habita e santifica o povo de Deus. É Ele que faz isso. Irmãos, não existem dois batismos, existe apenas um batismo. Nós vamos ver isso. Não existe esse Espírito ou aquele Espírito. Existem o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que regenerou lá então é o mesmo que regenera hoje, 2000 anos depois. Ele é o penhor da nossa herança, a palavra de Deus diz. Aquele que testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ouçam isso, o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então não tenha dúvida quanto à sua salvação, porque é Ele mesmo quem testemunha a nosso favor. É Ele mesmo quem nos convence do pecado, é Ele mesmo que gera em nós transformação, é Ele que sela a nossa fé e é Ele que diz, você pertence ao Senhor. É Ele que faz isso. O Espírito é a fonte da unidade. Ele não apenas promove comunhão, Ele cria um novo homem, Ele cria a nova mulher em Cristo Jesus. Conversão é mudança de direção. Vocês andam de ônibus, vocês dirigem carro por aí, vocês veem as plaquinhas conversion? Aí pelas ruas de Londres, o que é conversion? Mudança de direção. Você não vai por esse caminho, você vai ter uma conversão, você vai mudar de caminho. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Sem Cristo, estamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Cristo gera em nós uma conversão, e agora nós mudamos o nosso caminho. Ele transforma as nossas vidas, transforma a nossa mente. Nós mudamos a maneira de pensar a respeito de nós mesmos, nós mudamos a maneira de pensar a respeito de Cristo, nós mudamos a maneira de pensar a respeito da salvação que nós temos. Então, Ele atua em nós uma conversão, isso é conversão. E Paulo também fala de uma só esperança, a esperança da glória. Nós não temos várias esperanças, apesar de alguns temos várias esperanças. Você tem esperança que o Brasil vai ser pentacampeão daqui 2 anos? Eu não tenho. Next year? Eu não tenho. Você tem? Você tem esperança que o Palmeiras vai ser campeão mundial esse ano, Jean? Não, não vai, Jean, não vai, né? Então nós temos essas esperanças. Eu tenho esperança que o Corinthians não vai ser rebaixado esse ano? I don't know, né? Nós temos várias esperanças, mas essa esperança da qual estamos falando aqui é a esperança da glória. Aquela que de nós não é tirada, porque é o Senhor quem nos prometeu e é Ele quem cumpre. Essa é a esperança que nós esperamos, né? A esperança que esperamos é boa, né? Mas é isso mesmo, né? É a esperança viva da ressurreição e da vida eterna com o Senhor. Nós não esperamos mais que o Senhor venha, porque Ele já veio. Nós esperamos que Ele retorne, porque Ele prometeu que retornaria, amém? É por isso que existe uma confusão entre nós e a fé judaica, por exemplo, porque eles ainda esperam que o Messias venha. E nós, cristãos, já sabemos que Ele veio, e nós esperamos que Ele retorne para buscar a sua igreja. Então, é nisso que nós cremos, nessa esperança viva, que Ele ressuscitou, nossa, quase não saiu, que Ele ressuscitou, e que Ele está vivo, sentado à direita do Pai, e que um dia irá julgar as nações, começando pelos crentes, começando por nós. Ele vai julgar todas as nações, Ele vai julgar o mundo. Nós estaremos com Ele para todo o sempre, eu espero, assim eu espero, em nome de Jesus. E essa esperança, irmãos, ela é certa porque Deus é fiel à sua aliança. Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus não muda, Ele é fiel. E nós somos tão gratos porque isso não depende das nossas obras, porque se isso dependesse de nós estaríamos perdidos. Mas depende somente da obra de Cristo, consumada na cruz do Calvário. E dessa perseverança, quase que não sai de novo. Acho que eu estou pensando muito em inglês, que eu preguei de manhã, né? Eu ia falar perseverance, né? Essa perseverança que Deus mesmo atua em nós. Tá rápido, Neuza? Tá, né? Veja o que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz:
aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, aquele que começou a boa obra, ele cuida de nós nesse intervalo de tempo e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí Paulo fala que também há um só Senhor, Jesus. Cristo é o centro da fé cristã. Você é chamado cristão por causa de Cristo. Cristão, no original grego, na verdade significa pequeno Cristo. Cristão significa um pequeno Cristo, mas não um pequeno Cristo como alguns andam dizendo por aí, que nós somos pequenos Cristos, andando pela rua, que nós podemos fazer isso e aquilo outro. Não, não, não. A intenção dessa palavra é dizer que nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Não porque nós somos iguais a Ele, no seu poder, na sua majestade. Não, nós devemos ser parecidos com Ele em suas atitudes humanas, enquanto viveu aqui nessa terra. Mas não que somos como Ele na sua divindade, porque Ele é único. Nós proclamamos o senhorio absoluto de Cristo sobre todas as coisas, amém? Ele é sobre todas as coisas. E nós afirmamos que a salvação só é possível pela união com Ele, uma união espiritual, uma união efetiva e eterna. Então, pastor Leandro Merijo, não creio que nós perdemos a salvação, porque a salvação pertence a Ele, foi operada por Ele, depende dEle, nada depende de mim, então como é que eu posso perder uma coisa que não é minha? Eu não posso perder uma coisa que não é minha. Foi eu que gerei a minha salvação, sim ou não? Foi eu que gerei a minha salvação? Fui eu que morri na cruz? Fui eu que perdoei pecados? Foi eu que fui até Cristo? Foi Ele que veio até mim. Fui eu que me revelei a Ele? Não, foi Ele que se revelou a mim. Foi Ele que me deu salvação de graça, pela graça, por meio da fé. Então como é que eu posso perder uma coisa que não é minha? É dEle, somente dEle. E uma só fé, ou seja, um só evangelho, o evangelho verdadeiro. Então essa fé não é uma emoção, não é um momento que eu estou emotivo, não é um momento que eu estou passando por dificuldades, onde eu choro, me prostro diante do Senhor, Senhor, toma conta da minha vida, eu preciso de Ti. E aí você faz a oração da confissão de fé, a oração do pecador. Senhor, eu confesso meus pecados, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, e amanhã você volta e faz tudo de novo que você já fazia anteontem. Isso não é fé salvadora. Isso é fé emocional. A fé salvadora gera transformação. Eu não estou dizendo que é errado você fazer essa oração, estou dizendo que você deve fazê-la de maneira correta, com o coração no lugar certo e principalmente a mente no lugar certo. Porque a transformação ela não começa no coração, ela começa na mente. Na verdade, coração, pasmem para você que não sabe, coração não serve para nada, a não ser como uma bomba para pulsar o sangue para o seu corpo. O sentimento não vem do coração, o sentimento vem da mente. Fala aí, psicóloga. O coração, ele é na Bíblia colocado como um centro, porque ele fica mais ou menos no centro do corpo humano, não é isso? E por quê? Porque o coração é interno, ele vem das entranhas, essa é a ideia, de vir do mais íntimo do seu ser. Mas a transformação ela é gerada na mente, tanto que a palavra de Deus nos diz que quando nós ouvimos o evangelho da salvação, nós cremos, porque nós ouvimos, então nós cremos, e aí então somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não tem nada de coração aqui, está falando aqui de uma fé racional, não tem nada de emoção, está falando aqui de uma fé racional. Eu ouvi, eu entendi, eu me arrependi e fui salvo pelo Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Não existem dois evangelhos, irmãos. Existe apenas um evangelho, que Cristo veio, viveu entre nós, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Esse é o evangelho. E depois Paulo fala de um só batismo, o sinal da união com Cristo. Batismo para nós significa morrer com Cristo e viver com Ele. Por isso que nós, aqui em Cliff Oak Church, temos o costume de batizar nas águas. Aqui tem um batistério, aqui embaixo. Aqui embaixo tem um batistério. E nós entendemos que o batismo deve ser por imersão. O seu corpo todo imerso na água,
Por quê? Porque nós simbolizamos que somos enterrados com Cristo e revivemos com Ele quando saímos da água. Então isso para nós é o batismo. E o batismo nada mais é, ou não que eu esteja diminuindo a importância dele, mas o batismo é uma confissão de fé, pública de fé, daqueles que pertencem a Cristo. Eu não batizo para ser salvo, eu me batizo porque eu já sou salvo. Esse é o segundo passo. Se você é salvo em Cristo Jesus, então você deve ser batizado. A Bíblia diz isso é uma ordenança. Se você creu que o Senhor Jesus é seu Salvador, que você creu que você depende dele para a salvação, se você creu nisso, amém. Então agora você confesse diante de todos que você pertence a Ele, através do batismo em Cristo Jesus. Então, existe também um só batismo. Todos os salvos foram batizados em um só corpo, em um só Espírito. E aí, Paulo termina dizendo que existe apenas um Deus, que é Pai de todos, o Deus soberano. Essa é o projeto final de Deus para a unidade. Um só Deus. Nós cremos que existe um só Deus, que é eterno, que é imutável, soberano, Pai amoroso daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Ele está acima de todos. Ele está acima de todo governo, Ele está acima de todo reinado, Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Aqui vemos o fundamento importantíssimo. A soberania total de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a salvação dos seus filhos. Deus é Pai apenas daqueles que foram unidos a Cristo pelo Espírito. Ele é soberano sobre todos, mas é Pai apenas dos remidos. O Senhor Jesus disse isso em João 1, capítulo 1, verso 12 e 13, o Senhor Jesus diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade e se tornaram filhos de Deus. Veja, porque creram no seu nome, se tornaram filhos de Deus, aos quais não nasceram de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, foram salvos. Então a unidade da igreja não é um ideal utópico, não é aquela coisa que seria tão bom se acontecesse. A unidade da igreja, ela é real e nós devemos vivê-la de maneira real. Para nós é de suma importância vivermos em unidade, porque quando vivemos em unidade, estamos dizendo que nós pertencemos a Cristo e que Ele é o nosso Senhor. Se você faz parte do corpo de Cristo, então você deve preservar para manter essa unidade. Se você faz parte do corpo de Cristo, você deve lutar pela fé que você professa. Se você ainda não é, eu te convido a pensar sobre tudo isso que nós falamos essa noite, e que você realmente se arrependa e vire ou torne os seus olhos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele tem poder para salvar. Só Ele tem poder para gerar transformação, ou essa transformação que nós tanto queremos nas nossas vidas. Só Ele tem poder para isso. Essa é a fé cristã de que Paulo está falando. Não é uma religião de obras humanas, mas uma obra soberana da graça de Deus. Não se trata de subir até Deus com méritos próprios, mas de Deus descer até nós, em misericórdia, em graça, e entregar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Isso é graça. Por natureza, nós somos incapazes, nós por natureza somos incapazes de buscar a Deus por nós mesmos. Você pode até dizer que você pode, mas você não consegue. Nós somos por natureza pecadores. Nós somos por natureza desviados de Deus. Saímos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão, portanto, destituídos da glória de Deus. Nós somos filhos do pecado. A verdade é que o que nós gostamos? Nós gostamos do que é bom. Você não gosta do que é bom? E geralmente tudo que é bom desagrada a Deus. Aliás, tudo que nós achamos que é bom. Tudo que nós achamos que é bom. Deixa eu corrigir a frase. Tudo que nós achamos que é bom
desagrada ao nosso Deus. Então, nós vemos que, pela nossa natureza, nós somos incapazes de buscar a Deus. Mas pela graça de Deus, que é rica em misericórdia, Ele nos deu a sua palavra, e Ele nos deu o Espírito Santo para abrir a nossa mente e para nos convencer que nós necessitamos dEle. Se você ainda não crê nisso, eu te convido a refletir sobre esse assunto. Reflita sobre isso. E para você que crê, viva isso. Precisamos refletir sobre essas coisas, irmãos. Nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos dEle. Não há salvação em nenhum outro sequer, a não ser em Cristo Jesus. Ninguém mais pode se salvar desse mundo corrupto. Não é santo, não é líder de igreja, não é a igreja, é apenas o Senhor Jesus. Não é Paulo, não é Pedro, é o Senhor Jesus. Só Ele pode gerar salvação em nós. Você não vem a Cristo porque você decidiu sozinho, mas porque o Pai te atraiu. É o Pai quem te atrai. Ah, pastor, mas não é bem assim. É assim, sim. Essa decisão que um dia você tomou em dar um passo de fé e dizer, Senhor, eu pertenço ao Senhor, foi porque o Espírito Santo atuou em você, transformou a sua mente, fez você entender que você é pecador, que você necessita de Cristo, e você deu esse passo de fé. Não foi por você mesmo. O Senhor Jesus mesmo disse isso em João 6,44. Em João 6,44, o Senhor Jesus é enfático quando Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus está dizendo, não é o pastor Leandro, não. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então isso não depende de nós. O nosso papel na salvação é apenas ouvir a palavra de Deus. E estarmos abertos para recebê-la de verdade. E deixar que o Espírito Santo realmente faça a obra dele nas nossas vidas. Então hoje, ao ouvir a palavra, se você acha que algo está se movendo aí dentro de você, se algo está ardendo dentro de você, eu já te digo, não é você, e nem suas emoções, mas é o Espírito Santo de Deus abrindo o seu entendimento, abrindo os seus olhos espirituais, para que você responda a esse chamado e se entregue ao Senhor. E a nossa oração é para que nós todos os dias, na verdade, nós nos arrependamos e creiamos no Evangelho da salvação. Não porque nós temos forças para isso, mas porque Deus é quem nos concede arrependimento e fé. A fé verdadeira, ela deve produzir frutos. E a justificação nos leva à santificação. A palavra teológica para a justificação, ela é usada como uma palavra jurídica. É como, eu disse isso hoje de manhã, porque essa palavra justificação às vezes é mal entendida. As pessoas acham que, se eu fizer a pergunta aqui hoje para vocês, quem de vocês aqui é justo? A Adriana é, minha esposa diz que é, eu também sou. Quem é justo aí? Nós somos justos. Por quê? Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Está vendo como a pergunta é tricky? A pergunta ela tem duplo sentido, na verdade. Porque se nós não entendermos o que é a justificação, nós não vamos responder da maneira correta. Nós apenas somos justificados porque somos justificados por Cristo. É como se Deus, em seu alto e sublime trono, olhasse aqui para baixo e quando Ele me visse, Ele não enxergasse a mim, mas Ele enxerga o seu Filho, a sombra da cruz de Cristo em mim. Então, portanto, eu sou justo. Por quê? Porque Cristo foi quem me justificou na cruz do Calvário. Então, quem é justo aí? Viu como melhorou? Melhorou agora, né? Por quê? Porque o Pai, quando olha para nós, Ele vê a sombra de Cristo, aquele que se entregou, aquele que veio ao mundo sem pecado, aquele que veio ao mundo sem mácula, aquele que morreu na cruz, o Cordeiro imaculado de Deus, morreu pelos nossos pecados. Então Ele nos justificou, porque a cruz era para mim e para você, mas Ele se fez sacrifício em nosso favor. Isso é justificação. Ele pagou o preço que era nosso.
É como se você estivesse perante uma corte e o juiz te condenasse à morte. Você está condenado à morte. Você vai para a cadeira elétrica, você vai receber uma injeção letal. E alguém que você nunca viu, que você nunca conheceu, se levantasse no auditório e dissesse: ei, eu pago o preço por essa pessoa. De graça. Simplesmente por amor. Leve a mim, mas deixe ela viva. Isso é justificação. É alguém pagando o preço em nosso favor. Então que nós possamos entender isso essa noite. Vivamos, pois, como diz Filipenses 1:6, para a glória de Deus, em comunhão com Cristo, sustentados pelo Espírito, edificando o corpo, aguardando com esperança aquele que completará a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, Deus está nos chamando a viver de uma forma coerente com o que somos em Cristo Jesus. Mas antes de tudo, Ele te chama a ser dele. Você é de Cristo, você pertence a Cristo, você crê que você foi comprado pelo preço de sangue? Amém. Então, que nós possamos andar de modo digno do Evangelho. Você já foi reconciliado com Deus através de Cristo Jesus? Ou ainda está preso aos seus próprios caminhos, longe da fé, longe do Senhor? Que nós possamos abrir os nossos olhos essa noite. E de novo eu repito, a boa notícia do Evangelho é essa: Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa é a boa notícia. Para nós, para ele não foi muito boa, né? Mas para nós é boa. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou para si os nossos pecados. Mas e agora vem uma notícia melhor ainda. Ele não está morto, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive e nos chama. Nos chama para vivermos uma vida com Ele. Então, ao ouvirmos essa voz hoje, Deus te chamando, o Senhor te chamando, não endureça o seu coração. Mas responda com fé, com humildade, com amor, com entendimento daquilo que você está fazendo. Mas responda a esse chamado. Arrependa-se, creia, volte-se para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças porque assim como aprendemos hoje, existe um só corpo, uma só igreja, um só Espírito, uma só fé, um só Evangelho, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e está sobre todos. Pai, ao sermos confrontados com a Tua palavra, que o Senhor gere em nós verdadeiro arrependimento. Gere em nós uma verdadeira fé, uma fé ativa, uma fé que transforma, uma fé que serve, uma fé que faz, uma fé que é humilde, uma fé que ora, uma fé que te busca. Senhor, ajuda-nos. Para aqueles que já te conhecem, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça a nossa fé a cada dia. Trabalhe nas nossas vidas. Para aqueles que ainda não te conhecem, eu oro, Senhor Deus, para que eles respondam ao Teu chamado essa noite. Para que eles possam confessar o Senhor como o Senhor, único e verdadeiro Salvador da vida deles, Pai. Senhor, gera salvação essa noite. Gera reconciliação essa noite, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pode parar a transmissão para nós agora, por favor? A tradução